Olá pessoal, aqui é o Leandro da Smithers Transformadores. Eu vou apresentar o novo aparelho que a gente lançou agora recentemente na feira Music Show, que foi essas semanas atrás. Ele vai servir para adequar a saída de tensão da sua rede para a entrada do seu aparelho. Por exemplo, o seu amplificador valvulado ele tem entrada de 110 volts. Você não pode simplesmente ligar na nossa tomada aqui da nossa rede que é de 127 volts, porque a fonte dele vai mandar muita tensão para as placas das válvulas. Isso vai prejudicar o seu amplificador. Tá? Então ele vai adequar a tensão, então vai entrar 127 volts nele ou 220 e ele vai mandar só os 110 volts para a saída do seu amplificador. Você tem um amplificador que é 120 volts, então você pode mandar só os 120 volts, tá? Ele tem um recurso que é legal, que ele é bivolt. A entrada dele é bivolt, então você pode ligar tanto em 127 quanto em 220 volts, que automaticamente ele vai colocar a tensão correta. E a tensão que você escolher aqui é a que vai sair, tá? Ele tem 9 faixas de tensões que você pode escolher. São tensões pré-definidas e o aparelho funciona como se fosse um variac, né? Só que ele tem essas tensões pré-definidas. Aqui desliga. Aqui ele vai fazer a leitura da tensão de rede. Então ele vai mostrar aqui no voltímetro qual a tensão que ele está ligado, a tensão de entrada dele. Então a tensão de entrada dele está em 127 volts. E aí você pode escolher, tá, toda a faixa de tensão que você quer usar: 100 volts, 110 volts, 115, 120, 127, 137, 210, 220 e 230 volts. Bom, vou mostrar agora a parte de trás dele para ver como são as tomadas dele, tá? Bom, a lateral tem aqui a saída a entrada de ar, né? Tá? Inclusive tem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma entrada de ar frio. Na verdade aqui é a saída do ar quente. Aqui tem outra saída, ó. Tá, então nós temos 3 saídas, tomada padrão ABNT, né? Com aterramento, tá? Esse aterramento está ligado na carcaça do aparelho para proteção, né? E o pino terra também tá lá no plug da tomada, o plug de entrada. Aqui diz, né, bivolt automático, né? Você pode ligar tanto na rede 127 volts quanto a 220, que ele vai converter automático isso daí. Esse modelo aqui ele tem 500 VAs, por enquanto a gente só está fazendo de 500 VAs, mas se você precisar, se a sua necessidade for a mais, você pode fazer o pedido por encomenda. Bom, então aqui o detalhe dele, ó. Não é pesado, tem um peso aproximado de 5 quilos, tá? 5 quilos, pô, de boa para você carregar junto com seus equipamentos. Ele também tem internamente um filtro RF EMI para filtrar os ruídos provenientes de RF, radiofrequência, ou ruídos eletromagnéticos. Notem que eu coloquei algumas tensões aqui que não condiz com um padrão, que é o 137 volts, o 210 volts, 230. 230 até tem o padrão americano, mas esses daqui não. Eu coloquei esses daqui justamente porque às vezes a rede aqui brasileira sempre varia um pouquinho de tensão. Ou às vezes a instalação da sua casa não está feito com os cabos, o cabeamento, a fiação da sua casa não tem a bitola certa, então ele dá uma queda de tensão, tá? Ou assim como pode a rede, o fornecimento da rede pode aumentar um pouco a tensão. Lá na conta da concessionária eles dizem isso, né, que pode variar de 108 volts até 230 volts, por aí. Então essas tensões a mais aqui é justamente para compensar isso. Tá? Então, por exemplo, tem uma queda de tensão de 127 volts, ele caiu uns 10 volts.
Vou tentar simular aqui. Eu vou colocar aqui 117 volts. Pronto, ó. Vamos entender que eu peguei o variac, liguei na tomada de casa e deu 117 volts. Meu aparelho tem 127 volts. Se eu colocar no 127 volts, ó, vai estar com a tensão menor. Então eu quero compensar isso aqui para mais. Então eu quero que meu aparelho chegue a 127 volts. Então eu uso esse outro tap aqui, essa outra tensão, eu consigo chegar no meu 127 volts. Ou então outra simulação, pô, a tensão da minha rede tá dando 135 volts, 137, né? Vamos fazer o contrário então, teve aumento de 10 volts. Então vamos lá. Aqui tensão de rede, vamos simular isso. Tá entrando 137 volts então. Pronto, ó. Tá entrando 137 volts. Eu quero que saia os 127 volts. Se eu colocar no 127 volts, ele vai sair o 137. Se eu baixar um nível, pronto, ele vai sair 129 volts. Se eu acho que isso aqui é muito, baixo para o 115, ó. Pronto, ele chega mais próximo, um valor mais próximo de 127 volts. Então esse recurso aqui é bem legal quando tem queda de tensão ou então um aumento do fornecimento elétrico, da rede elétrica.